Nós tínhamos uma preocupação extraordinária, que era aquela angústia que todo mundo tem. Você tem quando vai fazer o exame para tirar uma carta de motorista, você tem quando vai fazer um vestibular, você tem quando vai fazer um teste numa fábrica para trabalhar, ou seja, você tem quando vai fazer seu primeiro discurso, primeiro debate. Você tem também no primeiro dia da presidência, ou seja, você está, além da agenda normal, você tem uma preocupação de saber se vai dar certo, se você vai conseguir cumprir aquilo que você prometeu, se o povo vai ter paciência de esperar, como é que vai ser o comportamento dos adversários, como é que vai ser o comportamento da imprensa, como é que vai ser o comportamento do movimento social. São dúvidas e angústias que, sabe, ficam perpassando na cabeça da gente o tempo inteiro. E eu tinha em mente uma única certeza: eu não posso errar. Por que no primeiro dia a gente encontra normalmente os presidentes dos países mais pobres? Veja, há uma coisa que é o seguinte: a minha eleição, ela despertou uma curiosidade, sabe, e muita gente, né? Ou seja, muita gente começava a se perguntar como é que o país, que na época era considerado a 10ª economia do mundo, sabe, estava elegendo um metalúrgico, sabe, por um chamado de comunista, por outro chamado de esquerdista. Sabe, como é que vai ser essa coisa? Já tinha o Chávez na Venezuela há 2 anos, ou seja, como é que vai ser essa mistura, sabe, de um operário de esquerda com um militar de esquerda governando 2 países importantes? Ou seja, essa inquietação perdurou na cabeça de muita gente durante muito tempo. E essa curiosidade no primeiro dia, e veio muito chefe de Estado aqui, é porque as pessoas queriam conhecer, queriam saber que bicho é esse, sabe, que vai acontecer no Brasil. E eu, na medida do possível, atendi as pessoas que o dia permitia que eu atendesse. No dia da posse, depois de receber o chefe de Estado, eu jantei com o presidente Toledo, que ele queria conversar comigo, e o único tempo que eu tinha era no próprio dia 1º. Eu jantei com ele lá no Alvorada. E no dia seguinte, no primeiro dia mesmo, ou seja, o primeiro dia que eu estava, sabe, sentando para governar, eu dediquei o primeiro dia praticamente a atender a chefe de Estado, que é uma praxe, né? Porque as pessoas vieram dos seus países para cá e é importante você ter um mínimo de gentileza com as pessoas que vieram de tão longe, que perderam, sabe, o ano novo. Eu tomei café com o Chávez. Foi o primeiro presidente que eu recebi no dia 1º, foi o companheiro Chávez. No dia 2, eu tomei café com o Chávez. Depois eu recebi uma série de outros chefes de Estado, e eu fui, na verdade, fazer a primeira reunião ministerial no dia 3 de manhã. Eu fiz a primeira reunião ministerial, depois eu tive conversando com outros ministros, e quando foi à tarde eu recebi, logo depois do almoço, eu recebi o Ramos Esteves, que é a história que eu digo sempre o seguinte, que ele veio discutir o salário do presidente. E eu disse para ele: olha, é bom a gente não discutir salário de presidente, porque não tem sentido no primeiro dia discutir salário de presidente. Vamos deixar isso para lá. E acabamos não discutindo durante 8 anos do meu mandato salário de presidente. A dor da minha bursite eu não esqueço jamais. Ou seja, a primeira dor de bursite a gente não esquece jamais, porque estava insuportável a dor na bursite. Ou seja, eu tinha que levantar o braço para cumprimentar as pessoas, mas cada vez que eu levantava o braço, doía o esquerdo e doía o direito. E as pessoas, quando vinham cumprimentar a gente, tem gente que cumprimenta com delicadeza, mas tem gente que pega a mão da gente e chacoalha. Eu queria morrer. E por incrível que pareça, no dia da posse, depois das 7 horas da noite, tem a recepção ao chefe de Estado. E aí você fica lá no Palácio do Alvorada, em pé, e uma fila de 500 pessoas para te cumprimentar. Eu quase que eu peço para o médico dar uma anestesia no meu braço para poder suportar os cumprimentos das pessoas. Porque era muito dolorido, ou seja, eu sofri muito no dia da posse e no primeiro dia com a minha bursite. Os primeiros 6 meses eu sofri muito com a bursite e, graças a Deus, hoje eu estou quase que curado. Mas a primeira reunião ministerial era uma reunião
em que a gente ainda estava discutindo a distribuição de espaço, né? Porque foi muito engraçado, ou seja, parece grande o Palácio do Planalto, mas quando a gente vai para trabalhar e todo mundo quer ficar perto do presidente, não tem sala para todo mundo, não tem espaço. Se você frequentar o Palácio do Planalto, você vai perceber que agora nós diminuímos em metade o número das pessoas que estavam dentro do Palácio do Planalto, na reforma que nós fizemos antes de eu deixar a presidência. Cada ministro que chegava lá dentro se dava ao luxo de fazer uma repartiçãozinha, colocar mais uma mesa, contratar mais uma pessoa e fazer mais uma secretaria. E aquilo foi ficando, sabe, um lugar. No quarto andar, a gente quase que não conseguia andar de tanta gente que tinha entupido ali. Então nós fizemos a reforma, melhorou bem. E no primeiro dia era muito discutir onde ia ficar um, onde ia ficar o outro. Sabe, qual o espaço de um, qual o espaço de outro. O grande público não sabe dessas coisas, mas dessas coisas implica também numa boa governança, porque se você não aparar as brigas pelas cadeiras e pelos espaços dos primeiros dias, ela perdura durante todo o mandato. E eu tinha em mente uma única certeza: eu não posso errar. Era uma convicção que eu tinha. Eu não posso errar. E por que eu tinha essa convicção? Porque eu tinha certeza que se eu errasse, um outro trabalhador não teria chance nunca mais nesse país. Então, acho que foi essa obsessão de não poder errar que me fez fazer o governo exitoso que nós fizemos.